Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lília Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre recursos biológicos e biopirataria com o convidado Dr. André de Paiva Toledo. Ele é doutor em Direito pela Universidade Paris II, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor do programa de pós-graduação em Direito da Escola Superior do Helder Câmara e um dos diretores do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Tudo bem, doutor André de Paiva Toledo? Tudo bem, Lili. Um prazer estar com vocês aqui neste podcast do IBDMAR, no Ao Mar. Agradeço a sua participação no 13º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre recursos biológicos e biopirataria, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo direito do mar e por que decidiu seguir nessa área? O direito do mar apareceu na minha trajetória acadêmica no momento posterior, talvez pelo fato de eu ter feito toda a minha graduação, o meu mestrado aqui em Minas Gerais, estarmos com uma certa distância do mar. Eu não tive a oportunidade de estudar o direito do mar como eu considero hoje que seria importante, e é algo que eu procuro fazer como professor, na graduação, na pós-graduação, já inserir temáticas de direito do mar na formação dos estudantes de direito. Mas quando eu estudei na UFMG, também fui aluno da Universidade Federal de Minas Gerais na graduação e no mestrado, ali não tive a oportunidade de fazer estudos, fazer pesquisas específicas em direito do mar. O direito do mar ele apareceu na minha trajetória quando eu estava elaborando a minha dissertação de mestrado. Eu fui orientando do professor Bruno Vanderlei Júnior, foi meu professor na UFMG e foi quem me sugeriu num determinado momento, quando eu fui apresentar a minha monografia de final de curso, meu TCC. Eu fiz meu TCC sob orientação do professor Arthur Diniz, que é professor de Direito Internacional, hoje aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais. E na banca de defesa da monografia de final de curso, o professor Bruno Vanderlei fez parte da banca e durante a sua arguição ele me perguntou se eu havia algum dia cogitado fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, e eu confessei a ele naquele dia que nunca tinha imaginado ser possível, nunca tinha colocado como uma possibilidade para a minha vida fazer o mestrado. Mas naquele momento eu passei a me interessar, fui atrás das informações, esperei o edital ser publicado de seleção do mestrado e acabei conseguindo entrar no mestrado em Direito Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais e fui orientado ali pelo professor Bruno Vanderlei. Naquele momento, Lili, eu tinha o interesse, é um interesse que continua até hoje, porque os interesses vão se acumulando na nossa trajetória acadêmica, mas naquele primeiro momento o meu grande interesse era examinar as questões jurídicas internacionais envolvendo a utilização da biodiversidade amazônica, dos recursos biológicos amazônicos. Então uma temática bem terrestre, não tinha nenhum diálogo direto com o direito do mar, mas ali nessa dissertação de mestrado, é por isso que eu estou mencionando ela, apesar de ser uma dissertação sobre a Amazônia Verde, e eu até gosto de brincar que a minha trajetória acadêmica começa na Amazônia Verde e vai para a Amazônia Azul, enquanto eu estava me dedicando exclusivamente à Amazônia Verde, surgiu ali na dissertação de mestrado um ponto de direito do mar. Eu me interessei pelo direito do mar depois do mestrado. Eu fui sendo levado para o mar. Então eu saio da Amazônia Verde e vou para a Amazônia Azul num processo um pouco inconsciente. Então eu já tenho um contato com alguns conceitos de direito do mar ao longo do mestrado, quando eu vou escrever essa dissertação sobre a Amazônia. E aí, em seguida, na medida em que eu vou continuando as minhas pesquisas e vou percebendo que há, no que concerne a utilização dos recursos biológicos, discussões importantes sobre o mar, a utilização, o acesso, o aproveitamento dos recursos biológicos marinhos, as minhas pesquisas passam a se dedicar mais a esses recursos biológicos marinhos do que aos recursos biológicos terrestres ou amazônicos. E pelo seguinte motivo, porque os recursos biológicos marinhos, eles são naturalmente dinâmicos. Os recursos terrestres, eles têm uma característica, pelo menos geral. Claro que a gente não pode falar da integralidade, porque há uma riqueza biológica incrível, nós não conhecemos toda
a potencialidade biológica, por exemplo, da Amazônia, mas em regra geral os recursos terrestres eles têm uma característica de serem estáticos, ou são mais estáticos do que os recursos marinhos. Os recursos marinhos por estarem em coluna d'água, e aí coluna d'água ser um meio de movimento, né, as correntes marítimas e, consequentemente, os recursos biológicos têm, né, essa característica de transitarem por diversas zonas, por diversos espaços. Eu percebi que aquela discussão que eu havia feito sobre a Amazônia Verde, ela seria ainda mais interessante ou mais profunda no que concerne à Amazônia Azul ou ao espaço marinho, justamente por conta dessa característica. E aí, eu fui de maneira espontânea, me envolvendo cada vez mais nessa seara, nessa temática marinha, e quanto mais pesquisas eu fui realizando, mais eu me interessei pelo tema e passei a conhecer outros pesquisadores que trabalham com o direito do mar, passei a conhecer outros colegas que depois viraram amigos, e conseguimos então estabelecer um diálogo, né, uma rede de pesquisadores em direito do mar. E na medida em que eu percebi que já estava fazendo parte dessa rede de pesquisadores de direito do mar, eu simplesmente reconheci aquilo que já estava acontecendo, né? Foi um momento de autoanálise, né? Eu verifiquei que eu já estava ali no direito do mar. E aí a única mudança foi justamente de consciência. Eu percebi que o que já estava acontecendo era justamente a minha cada vez maior presença nesse âmbito de estudos e pesquisas em direito do mar. E aí, a partir disso, uma série de iniciativas vão sendo construídas especificamente na Escola Superior Dom Helder Câmara, onde eu sou professor, e no Instituto Brasileiro de Direito do Mar, onde sou diretor desde 2016. Obrigada por compartilhar sua experiência com o público do Almar. E essa é uma pergunta que já se tornou clássica aqui no Almar. Cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar. Como faço essa questão para todos os entrevistados, não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o direito do mar? O direito do mar é um ramo do direito internacional, extremamente complexo, extremamente rico, com diversas especificidades. É aparentemente algo muito específico. Eu imagino que quem escute ou ouça falar em direito do mar pela primeira vez imagina que é algo muito específico, que significa restringir a área de atuação, de pesquisa e trabalho a uma temática fechada, mas é justamente o contrário. O direito do mar ele é aquilo que propiciou a construção do direito internacional, como entendemos hoje. Propiciou a mundialização do direito internacional. Se nós pegarmos a história do direito internacional, e aí é uma história eurocêntrica, a partir dessa construção de caráter colonialista, então nós temos uma organização jurídica tipicamente europeia que vai ser mundializada, vai ser levada, aquela forma de raciocinar, aquela forma de se organizar juridicamente vai ser levada a outras partes do planeta, justamente por meio da inserção dessas outras partes do planeta na lógica jurídica construída de maneira eurocêntrica. Claro que a partir do momento em que isso se mundializa, se globaliza, o direito também vai se globalizando. Ele deixa de ser eurocêntrico e passa a ser um direito internacional propriamente dito. E é por isso que eu digo que o direito do mar, ou o mar, ele é um ramo do direito internacional, mas é o ramo que propicia a própria existência do direito internacional, na medida em que essas outras partes do planeta, para o bem, para o mal, muitas vezes com violência, com opressão, com estruturas de dominação que hoje são juridicamente ilícitas, são contrárias ao direito internacional contemporâneo, mas que em determinado momento foram consideradas lícitas internacionalmente. Mas o direito do mar, ou seja, as normas jurídicas que determinam como os estados devem agir no que diz respeito à utilização do mar, ou desse espaço marinho, como nós temos dito, é o que levou justamente o direito internacional a se tornar um direito internacional, deixando de ser um direito europeu para ser um direito efetivamente internacional. Então, é por isso que eu digo que o direito do mar ele não é apenas um ramo do direito internacional, ele é a condição da existência do direito internacional. Se nós temos um direito internacional hoje, isso deve-se, em grande parte, à existência do direito do mar. Interessante perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre recursos biológicos e biopirataria. Inicialmente, as suas pesquisas se voltaram à Amazônia, com assuntos como a internacionalização e a soberania. Como isso te levou à biopirataria e ao direito do mar, naquilo que você chama da Amazônia Verde à Amazônia Azul? A Amazônia é um ecossistema extremamente rico em termos culturais, há
a populações ali tradicionais, populações indígenas, né, pessoas que estão ali né, construindo o que nós conhecemos como Amazônia, mas há também uma riqueza natural importantíssima na Amazônia, não apenas mineral, né, nós temos ali recursos minerais com uma certa abundância, né, o que faz com que a Amazônia seja um espaço de interesse de mineração, mas especialmente quando falamos de Amazônia nós pensamos na riqueza biológica, na biodiversidade. E durante um bom tempo, né, quando a gente pega a história do direito internacional, a forma como as questões internacionais vão sendo discutidas, houve diversos momentos, especialmente ali no século XX, e aí especificamente em meados dos anos de 1980, uma proposta de discussão, né, uma discussão que não se tornou norma jurídica, não se tornou um instrumento jurídico internacional, que era uma proposta justamente para inserir a Amazônia num contexto de internacionalização, numa tentativa de construir um arcabouço jurídico que determinasse um grau ou uma total internacionalização da Amazônia em detrimento justamente dos interesses e direitos e soberanias dos estados sul-americanos, pois sabemos que a Amazônia Verde, ainda falo da Amazônia Verde, a Amazônia Verde é um espaço, né, um ecossistema com suas características que está repartido em território de 9 diferentes estados soberanos. Então, esses 9 estados soberanos têm em seu território, e consequentemente, sob sua soberania territorial, sob sua soberania no sentido amplo do termo soberania, a Amazônia, ou uma parte da Amazônia, e consequentemente podendo exercer todos os direitos inerentes à soberania. Quando se fala de internacionalização, é justamente uma tentativa de se retirar um determinado espaço, e aqui nós estamos falando da Amazônia, mas há outros espaços internacionalizados, né, espaços que juridicamente são considerados espaços em que não há possibilidade do exercício da soberania ou exercício de alguns direitos soberanos, como acontece, por exemplo, né, os espaços internacionalizados que nós conhecemos, e aí no mar nós temos o alto mar, nós temos a área, a própria Antártica é um espaço internacionalizado, o espaço sideral, né, o espaço cósmico é um espaço internacionalizado. Então a internacionalização de determinados espaços geográficos e consequentemente dos seus recursos, dos seus elementos naturais, né, da natureza, do meio ambiente natural, ela é possível juridicamente, né, pensando em termos de direito internacional, e isso já tem sido feito historicamente falando. E no que concerne a Amazônia, evidentemente que esse processo não se concluiu dessa forma, não há nenhum tipo de norma jurídica ou tratado internacional ou sistema jurídico que determine a internacionalização da Amazônia, mas esse tema foi colocado em pauta algumas vezes e continua em pauta, né, se nós pegarmos as manifestações recentes, né, do ano passado de alguns chefes de Estado europeus diante do aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia, nós vamos perceber ali uma retomada de um discurso típico de internacionalização, né, de propostas referentes à criação de um estatuto jurídico, de um regime jurídico diferenciado ou internacionalizado para a Amazônia. Evidentemente que essas propostas estão no âmbito das propostas, no âmbito das relações internacionais, das negociações, da política internacional e não foram transformadas em norma jurídica. Por isso que ainda não temos, e imagino que não teremos, né, em razão das resistências dos estados amazônicos, contra justamente as propostas de internacionalização, mas essas propostas elas estão aí, né? Foram feitas no passado e são feitas hoje, e especificamente quando pegamos ali meados dos anos 80, com o desenvolvimimento do direito internacional do meio ambiente, né? Já tinha acontecido a Conferência de Estocolmo em 1972, a Convenção de Montego Bay também já havia sido celebrada, não estava em vigor, mas já havia sido concluído o processo de negociação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Estava em elaboração, ou havia sido elaborado naqueles anos, o relatório Brundtland, né, que é o relatório da Comissão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, e é um relatório, é um documento importante das Nações Unidas, porque é um documento que representa a concretização do conceito de sustentabilidade, ou de desenvolvimento sustentável. E dentro desse contexto, né, dos anos 1980 de valorização e consolidação do direito internacional do meio ambiente, houve justamente a inserção de uma temática da internacionalização da Amazônia, utilizando
utilizando-se de um argumento de direito do mar. Esse argumento é justamente o que nós chamamos hoje de princípio do patrimônio comum da humanidade, que é um princípio, né, é o cerne do regime jurídico dos fundos marinhos para além da plataforma continental, que a gente chama de área, ali na parte 11 da Convenção de Montego Bay. Se nós pegarmos ali o artigo 136 da Convenção de Montego Bay, esse dispositivo vai justamente determinar que a área é patrimônio comum da humanidade. E esse argumento jurídico, né, porque é um argumento jurídico, foi utilizado para fundamentar a proposta de internacionalização da Amazônia, pois a Amazônia seria patrimônio comum da humanidade, ou deveria ser juridicamente considerado patrimônio comum da humanidade, pois já é patrimônio comum da humanidade em âmbitos ou numa dimensão não jurídica, né? E aí, uma dimensão política, uma dimensão moral, digamos assim, mas juridicamente não é. E a proposta era justamente que se aplicasse à Amazônia, que se inserisse em relação à Amazônia um regime jurídico pautado, fundado do princípio do patrimônio comum da humanidade. Então foi por isso que esse foi o primeiro momento da minha trajetória acadêmica em que eu tive que trabalhar um conceito de direito do mar. Evidentemente que esse trabalho se deu dentro desse contexto de análise do direito internacional em relação à Amazônia, em relação aos recursos biológicos, recursos naturais amazônicos. Então não foi um trabalho de aprofundamento em direito do mar, por isso que não considero esse trabalho um trabalho de direito do mar, é um trabalho de direito internacional dos recursos naturais, o direito internacional amazônico, né? A gente pode classificar de diversas formas, mas não é um trabalho de direito do mar. Então a minha dissertação de mestrado, orientada pelo professor Bruno Vanderlei Júnior na UFMG, ela foi defendida com esse aspecto do patrimônio comum da humanidade. E aí, quando eu encerro esse ciclo, né, o direito do mar ainda estava, né, não havia despertado o meu interesse, eu não tinha ainda identificado o direito do mar como um objeto de pesquisa propriamente dito, né? Ele entrou ali dentro do contexto mais geral e ali ficou. Né? Hoje esse trabalho está publicado, né? Eu transformei essa dissertação de mestrado em livro, um livro intitulado Amazônia, Soberania ou Internacionalização, né? Em que eu faço justamente essa discussão sobre a soberania dos estados versus as propostas ou tentativas de internacionalização da Amazônia. E aí, nessa dissertação de mestrado, eu pude, então, identificar que um dos grandes, ou o principal interesse, ou um dos grandes interesses, né? O principal, acho que seria exagero da minha parte dizer principal, mas o grande interesse, ou um grande interesse que se tem em relação aos recursos naturais amazônicos, como eu disse inicialmente, é o fato de que ali há uma riqueza biológica interessantíssima. Consequentemente, há interesses econômicos muito fortes em relação à utilização e ao acesso a esses recursos biológicos. E na medida em que nós temos o direito internacional fundado no princípio da soberania territorial, e esse é um elemento que eu acho importante, porque a soberania ela é um elemento constitutivo do próprio Estado, então nós não temos a possibilidade de falar em Estado se não falarmos em Estado soberano. É até uma redundância falar em Estado soberano, porque todo Estado é soberano. Claro que nós temos figuras ali sui generis, os Estados associados, né, a doutrina do direito internacional, né, a ciência do direito internacional reconhece outras figuras que têm natureza estatal, mas que não são soberanos propriamente dito, mas de qualquer maneira, pensando no raciocínio, nas bases teóricas do direito internacional, o Estado soberano, ele justamente é sujeito de direito internacional porque tem soberania. E a soberania é justamente o fato de que aquele Estado, aquela organização política e jurídica tem a possibilidade de determinar livremente, claro que de acordo com o direito em vigor, seja direito internacional ou direito interno, de acordo com o direito em vigor, estabelecer aquilo que deve ser no âmbito interno, inclusive no que concerne ao acesso e utilização de seus recursos biológicos. Então, se nós temos uma riqueza biológica interessantíssima para determinados setores econômicos. E aí eu gostaria de ressaltar que esses interesses econômicos ligados a grupos que normalmente não se encontram nos países de desenvolvimento, justamente por uma história das relações internacionais pautada no discurso
colonialista durante muitos séculos, escravocrata durante muitos séculos, nós temos uma construção internacional completamente desigual em termos de desenvolvimento econômico. Nós temos países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. E nesse último grupo encontra-se justamente o Brasil e outros estados amazônicos. O que eu quero dizer com isso, Lili, é que na medida em que nós temos a construção internacional de tipo colonial durante muitos séculos, né, e pensar que, né, os estados da América Latina conseguiram sua independência no século XIX, estados africanos, estados asiáticos conseguiram sua independência no século XIX, século XX, fenômeno muito recente, os movimentos de independência. E aí os interesses econômicos vão sendo também, repetindo essas desigualdades regionais, desigualdades internacionais. De modo que nós temos os setores importantes econômicos localizados nos países centrais, os países desenvolvidos, e setores econômicos que passam a se interessar com matéria-prima que se encontra em outros estados, em outras porções territoriais do planeta. E se nós temos uma estrutura jurídica em que o sistema colonial não é mais possível, né? Nós temos, a partir do meados do século XX, a construção de uma ordem internacional segundo a qual não é possível a escravidão, não é possível a colonização, no sentido jurídico do termo, mas evidentemente que os interesses econômicos mobilizam estratégias de aproveitamento de recursos biológicos, de recursos naturais, utilizando-se do sistema normativo em vigor, mas utilizando-se também de mecanismos e estratégias contrárias ao próprio direito internacional. E quando a gente fala da Amazônia Verde, nós temos esses interesses muito acentuados no que diz respeito ao acesso e utilização desses recursos. E se nós temos a soberania dos estados como elemento central, isso significa que aquele estado soberano, que se tornou independente em um determinado momento histórico, ele passa a ser o titular do direito internacionalmente reconhecido de autorizar e controlar e ter benefícios, ter contrapartidas da utilização dos seus recursos naturais e, consequentemente, dos seus recursos biológicos. Então, o Brasil e os demais 8 estados amazônicos têm um direito, pelo fato de serem soberanos, e aí o princípio da soberania territorial lhes garante o direito de controlar e determinar como os seus recursos biológicos, como os seus recursos amazônicos serão utilizados. E essa maneira, evidentemente, leva em consideração as suas perspectivas, os seus interesses e a possibilidade de que se utilizem esses recursos naturais e recursos biológicos para o desenvolvimento socioeconômico deles próprios, numa tentativa de superação do próprio subdesenvolvimento. E aí, quando a gente fala desse sistema, é evidentemente que se determinados grupos econômicos localizados no Brasil, localizados nos outros estados amazônicos ou localizados fora do Brasil, nos países desenvolvidos, se houver interesse de trabalhar, de ter acesso, de utilizar, né, explorar economicamente aquele recurso como matéria-prima para a produção de uma série de mercadorias e bens que vão ser utilizados para justamente a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque se nós falarmos justamente do setor bioindustrial, desse setor que utiliza os recursos biológicos como matéria-prima, nós vamos perceber e saber que desses recursos são produzidos uma série de mercadorias, uma série de bens que são importantíssimos e necessários para a qualidade de vida das pessoas. Né? Se nós pegarmos apenas o caso da indústria farmacêutica, evidentemente que é algo que interessa à humanidade como um todo, que haja medicamentos, que haja a possibilidade de todos os seres humanos, todos os 7 bilhões de seres humanos que ocupam, né, que estão aqui no planeta Terra neste momento, que eles tenham acesso aos medicamentos e possam ter saúde, porque a saúde é a condição para uma vida digna. Então, se a gente pensa na valorização da dignidade humana como um dos elementos centrais da nova ordem internacional, não há que se falar que o setor farmacêutico está em descompasso. Pelo contrário, o setor farmacêutico ele é fundamental para que isso aconteça. Agora, o setor farmacêutico, na medida em que se interessa, o setor farmacêutico e outros setores, né, o setor de cosméticos, o próprio setor da pesquisa científica, que tem interesse em trabalhar com os recursos biológicos, né, com os elementos da biodiversidade como base de pesquisa, tudo isso é muito importante. Né? Não há que se questionar, por exemplo, a necessidade de se fazer pesquisa, não há que se questionar a importância do conhecimento científico também para a melhoria das condições de vida da população mundial. E tudo isso deve ser feito em respeito aos direitos consagrados internacionalmente. E dentre eles eu ressalto, nessa dissertação de mestrado sobre a Amazônia Verde, a necessidade de se respeitar os direitos dos estados amazônicos, de garantir justamente que a utilização dos seus recursos, porque isso está determinado no direito internacional, podem e devem ser utilizados em benefício do seu próprio desenvolvimento socioeconômico. Então, se houver interesse de acesso, utilização, exploração, aproveitamento econômico desses recursos, por quem quer que seja,
Se aquele recurso encontra-se no território de um determinado Estado, é aquele Estado que tem soberania, tem direito, soberania não no sentido apenas de poder, mas de direito, porque isso é reconhecido juridicamente, direito de determinar as condições, primeiro, se vai haver esse acesso, se houver esse acesso, quais as condições desse acesso, inclusive garantindo a partilha de benefícios. Aquilo que é tratado hoje como algo importantíssimo e continua em pauta nas discussões, se nós pegarmos as negociações sobre o acordo sobre biodiversidade marinha fora da jurisdição nacional, né, o que a gente chama de BBNJ, na sigla inglesa, que está sendo negociado já há 2 anos nas Nações Unidas, um dos elementos centrais ali das negociações é justamente a criação de mecanismos de partilha de benefícios, porque a partilha de benefícios é que permite a superação do subdesenvolvimento pelos estados que até recentemente eram colônias, que não tiveram a oportunidade, a possibilidade histórica de se desenvolverem como os estados centrais, os estados colonizadores, que hoje são os estados desenvolvidos. Não à toa, os antigos estados colonizadores são os estados desenvolvidos, os estados colonizados são estados em desenvolvimento. De modo que nós temos aí uma dívida histórica que devemos resolver a partir dos mecanismos disponíveis, inclusive os mecanismos jurídicos. E aí o direito internacional ele é construído justamente nessa perspectiva, de garantir aos estados subdesenvolvidos, aos estados que normalmente são ricos em recursos naturais, porque justamente foram explorados colonialmente por serem ricos em recursos naturais e continuam sendo ricos em recursos naturais, mas hoje, na medida em que o sistema jurídico não permite mais a colonização, porque a colonização foi ilícita até meados do século XX, até início do século XX, se nós pegarmos o século XIX, as guerras, a Primeira Guerra Mundial especialmente, mas a Segunda também, são guerras imperialistas. São guerras no contexto de rivalidade e concorrência dos estados colonizadores, que disputavam espaço e disputavam justamente acesso a recursos naturais espalhados pelo planeta. Então o que nós temos como direito? Aqueles interessados a terem acesso, a explorarem e aproveitarem economicamente os recursos biológicos da Amazônia, ou os recursos biológicos de onde quer que estejam, os recursos biológicos do Cerrado, os recursos biológicos do Pantanal, os recursos biológicos do Pampa, eles precisam se adequar à vontade soberana do Estado titular da soberania. Se aquele recurso encontra-se em território brasileiro, é o Brasil, como sujeito de direito internacional, que deve previamente autorizar aquele acesso, deve previamente autorizar aquela utilização, deve previamente autorizar o aproveitamento e criar condições para que essa utilização, esse aproveitamento econômico possa ser feito, evidentemente, mas garantindo ao estado de origem daquele recurso biológico contrapartidas e benefícios, para que ele não permaneça na condição de fornecedor de matéria-prima, que é algo que sempre aconteceu historicamente. Então, se nós mantivermos essa estrutura, nós vamos manter a estrutura colonial. Então, quando o direito internacional diz que não é possível que isso seja feito sem passar pelo consentimento prévio do Estado soberano, ele diz justamente o que sempre se disse no direito internacional, que o Estado soberano ele tem o direito de regular a forma como o seu espaço territorial vai ser utilizado. E aí, Lili, dentro da discussão sobre essas utilizações e essas questões todas envolvendo o direito internacional amazônico, um ponto da minha dissertação acabou chegando naquilo que vai ser chamado de biopirataria, que permaneceu sendo um tema central das minhas pesquisas. É uma trajetória de fato muito interessante, mas aqui, inevitavelmente, eu já tenho que te perguntar, do que se trata a biopirataria? Como esse conceito foi construído? O que é a biopirataria? A biopirataria ela não tem um conceito único. A biopirataria é um conceito, é um termo que chama muita atenção, porque nós temos o conceito de pirataria, e pirataria ela tem um conceito no direito do mar, então aqui também existe uma proximidade do direito do mar com essa temática, mas a pirataria é completamente diferente daquilo que a gente chama de biopirataria. A pirataria se encontra ali na Convenção de Montego Bay, nos artigos 100, 110, ali no meio da convenção, nós temos os artigos falando sobre os direitos de navegação no alto mar e a pirataria, dentro desse contexto de navegação em alto mar. Mas a biopirataria aproveita então esse termo pirataria, que é um termo que causa impacto, porque nós temos obras literárias, obras do cinema, nós temos diversas possibilidades de conhecer a pirataria, porque a pirataria, de fato, ela é um fenômeno antigo, desde que a humanidade, os homens, passam a se organizar
para utilizar o mar como via de acesso, via de transporte, via de circulação. A pirataria acaba surgindo ali como uma consequência, então é um fenômeno antigo que causa problemas até hoje, né? É um tema de extrema relevância para o direito contemporâneo. Quando falamos do século XXI, a pirataria continua sendo um tema de extrema complexidade, né? Não é algo histórico, não é algo do passado, algo que a gente só encontra nos filmes, né? Nos livros. A pirataria é algo que nos coloca problemas hoje. Então essa pirataria, esse termo pirataria causa um impacto em todos, porque todos temos aí uma visão às vezes mais técnica, às vezes menos técnica do que seja a pirataria, e o termo bio justamente para indicar que é a pirataria de biodiversidade, pirataria de elementos biológicos, de recursos biológicos. Mas a biopirataria ela não se confunde com a pirataria, porque a pirataria ela se dá no âmbito internacionalizado. Né? Quando a gente fala de pirataria, é basicamente uma vedação, uma violação à liberdade de navegação, que é típico do alto mar, mas que também se encontra em outros regimes jurídicos, por exemplo, da zona econômica exclusiva, em que há a liberdade de navegação. Então é possível que haja pirataria em zona econômica exclusiva, isso é importante lembrar. Mas, de qualquer maneira, a pirataria é um fenômeno que se acopla diretamente com características de um regime jurídico internacionalizado. E aí, quando falamos de biopirataria, é justamente trazer um conceito para o regime de soberania, porque a biopirataria passa a ser a violação dos direitos soberanos do Estado no que concerne, né, a possibilidade de gerir os recursos biológicos que se encontram no seu território ou se encontram sob sua jurisdição nacional, sob sua soberania. Então a biopirataria é um conceito ligado muito mais fortemente ao elemento de soberania do que ao elemento da internacionalização. Então eu diria o seguinte, que a biopirataria é um termo que se criou no âmbito doutrinário, né? Não há uma convenção sobre biopirataria. Nós não encontramos esse termo na Convenção de Montego Bay, não encontramos esse termo no Acordo de Nova York sobre estoques de peixes transzonais e altamente migratórios, não encontramos esse termo na Convenção sobre Diversidade Biológica. Enfim, se nós pegarmos os instrumentos jurídicos internacionais sobre biodiversidade, nós não encontraremos ali em nenhum momento a menção a essa expressão, esse termo biopirataria. Então é um conceito doutrinário, e o conceito doutrinário com diferentes significados. Então, assim, também não é possível dar uma única definição. E aí eu percebi isso ao longo da minha dissertação de mestrado, eu percebi que faltava uma definição, ou eu não, enfim, eu senti falta de uma definição de biopirataria no âmbito internacional. Nós temos uma definição importante da professora Vandana Shiva, uma cientista indiana, inclusive autora do primeiro livro que li sobre biopirataria. É um livro que foi traduzido para o português. Foi publicado no final dos anos 90, início dos anos 2000. Foi publicado pela editora Vozes. Se não me engano, o título é Biopirataria, : a pilhagem da natureza. E a professora Vandana Shiva, ela tem um conceito, ela trata a biopirataria no âmbito da apropriação de direitos de propriedade intelectual relacionados à biodiversidade. Então, a preocupação da professora Vandana Shiva é com os direitos de propriedade intelectual. É conceder patentes a elementos que compõem a biodiversidade, como isso tem sido feito, realmente, especialmente a partir dos anos 90, 94, 95. Então, no âmbito do OMC, é adotado um acordo sobre direitos de propriedade intelectual, e nesse acordo é previsto expressamente a possibilidade do patenteamento de organismos vivos, de micro-organismos, elementos, elementos que compõem, o patrimônio genético, elementos intrínsecos ali aos recursos biológicos, permite o patenteamento de organismos mais desenvolvidos, aí permite inclusive o patenteamento de organismos geneticamente modificados. Então toda a engenharia genética, toda a bioindústria, todo o desenvolvimento da tecnologia de intervenção na diversidade biológica passa a ter a possibilidade de proteção. E os direitos de propriedade intelectual são direitos justamente para garantir proteção aos inventores. E aí há uma discussão muito interessante sobre o que é invenção, o que é descoberta, porque há uma série de descobertas que passam a ser patenteadas como invenção, e descobertas no que concerne a biodiversidade. E é sobre isso que a professora Vandana Shiva
se preocupava ou tratava no seu livro, né, da biopirataria como esse processo de patenteamento, de apropriação pelo sistema jurídico de propriedade intelectual de elementos da biodiversidade que até então eram considerados bens comuns, né, bens públicos, e passam a ser privatizados por meio do sistema jurídico de propriedade intelectual. Então, a grande preocupação da professora Vandana Shiva é justamente com esse sistema de propriedade intelectual. A minha preocupação, quando eu trabalhei essa dissertação sobre a Amazônia, é justamente, isso vai desembocar no direito do mar, porque eu levo a biopirataria, essa discussão sobre a biopirataria para as questões marinhas. A minha preocupação era entender não o processo de biopirataria no destino, mas entender o processo de biopirataria na origem, ou seja, onde os recursos biológicos se encontram. E aí eu proponho uma outra definição, que não é certa nem errada no sentido, né, de absoluto do termo, mas é uma construção de um conceito, é uma construção de uma possibilidade de entendimento do que seja a biopirataria. Então, em resumo, há diversos conceitos, há diversos significados, diversos doutrinadores têm trabalhado esse termo biopirataria. Volto a dizer, um conceito extremamente doutrinário, né, criado doutrinariamente, e não há um único sentido, um único conceito para esse termo. Então, quando eu termino a minha dissertação de mestrado, eu percebo a falta, a necessidade de se caracterizar de uma maneira mais rigorosa o que seja a biopirataria. Mas isso eu não fiz na dissertação de mestrado. Isso eu pretendi fazer no momento seguinte, que foi justamente a minha tese de doutorado. E nesse sentido, há diferentes abordagens sobre a biopirataria. Como você mesmo comentou, nem o próprio conceito é unânime, né, entre os doutrinadores. Há, por exemplo, a abordagem da biopirataria como ato internacionalmente ilícito e a biopirataria marinha como espécie. Como essas abordagens se diferenciam e como elas se conectam ao direito do mar? Quando eu encerrei a minha dissertação de mestrado, eu fiz o depósito do trabalho e fui fazer uma viagem à Bolívia e ao Peru. E na fronteira da Bolívia com o Peru existe um lago, o Lago Titicaca, que é um lago que fica a mais de 3.000 metros de altitude, é o lago mais alto do planeta. E naquele lago passa a fronteira entre os dois países, passa a fronteira entre Bolívia e Peru. E quando eu estive ali, eu percebi justamente aquilo que seria a ideia que eu trabalharia no doutorado em seguida. Eu tinha terminado o mestrado, estava ainda com tudo muito fresco na cabeça, estava ainda raciocinando muito em termos daquilo que eu havia trabalhado na dissertação nos 2 anos anteriores, e entendendo justamente essa dinâmica jurídica internacional fundada na questão territorial, e justamente na soberania territorial dos estados, e consequentemente na soberania nacional sobre os recursos biológicos encontrados nesses territórios. Mas quando eu chego ao Lago Titicaca, e isso parece óbvio, né, mas foi preciso chegar ali e perceber que as fronteiras entre os estados muitas vezes são fronteiras não estáticas, são fronteiras dinâmicas. Né? Cursos d'água podem ser fronteiras ou podem ser marcos fronteiriços entre estados. E ali no Lago Titicaca, então, passa a fronteira, e eu passei a pensar justamente isso, né? Enquanto eu estava fazendo turismo, eu vendo aquela dinâmica, e é interessante porque no Lago Titicaca há populações indígenas que moram no lago, em ilhas artificiais, em ilhas que eles constroem ali com aquilo que eles têm ali à disposição deles, fazem uma trama, né? Quase uma embarcação, e vivem nessas embarcações ali no Lago Titicaca. E aí eu pensava justamente juridicamente como ficariam as relações internacionais no que concerne ao acesso àqueles recursos biológicos que ali se encontravam. Os peixes, enfim, os micro-organismos, enfim, tudo aquilo que compõe a diversidade biológica que ali se encontrava, evidentemente, no Lago Titicaca. Eu passei a questionar como que o direito internacional poderia dar resposta àquilo, sendo que havia um trânsito contínuo desses recursos. E aí foi nesse momento que eu tive justamente a ideia que depois eu fui trabalhar no doutorado. E aí quando eu fui para o doutorado, eu fui já com uma perspectiva de analisar o acesso a recursos biológicos nesses contextos dinâmicos, especialmente o contexto hídrico, os recursos em água, os cursos d'água, sejam superficiais, sejam subterrâneos, que atravessam diversas fronteiras, e é o caso do Lago Titicaca, a fronteira está ali no meio entre os dois estados, mas o lago é justamente
um elemento que está na linha de fronteira, de modo que uma parte está sob soberania peruana e outra parte está sob soberania boliviana. E os recursos biológicos que ali se encontram, consequentemente, estão sujeitos à soberania de cada um dos estados. Mas e os recursos biológicos dinâmicos que atravessam naturalmente as fronteiras desses dois estados? E os peixes que transitam ali de um lado para o outro? A soberania, como é que se resolve em relação a esses elementos dinâmicos da natureza? E foi com essa dúvida, com esse problema, que eu comecei meu doutorado. Eu fiz meu doutorado na França, em Paris, sob orientação do professor Charles Leben. O professor Leben, ele me recebeu por alguns anos lá em Paris, e a minha intenção, meu projeto ali, que trabalhei junto a ele, sob a orientação dele, foi tentar entender como que o direito internacional daria resposta a essas discussões em relação aos recursos dinâmicos. E aí que eu falei para você, Lili, que eu fui sendo levado inconscientemente para o direito do mar, porque aquelas discussões, ou aquele problema que havia aparecido às margens do Lago Titicaca, que é um curso d'água, não é um espaço marítimo, no momento que inicio o doutorado eu percebo que não poderia me restringir aos cursos d'água, que eu precisaria analisar as questões relativas ao mar. Porque o mar, ele é fonte de recursos biológicos. O mar é um espaço de navegação, evidentemente. Quando nós falamos da história do direito internacional, nós sabemos que, por meio das navegações, foi possível a integração do planeta, inclusive sob uma ordem jurídica coerente, uma mesma ordem jurídica. Então, a primeira função, ou a primeira grande temática jurídica internacional no que concerne ao mar, refere-se justamente aos direitos de navegação, mas logo em seguida, no segundo momento, nós já temos outras discussões que são juridicamente relevantes, dentre elas a utilização de recursos biológicos marinhos. E aí, quando falamos sobre a utilização de recursos biológicos marinhos e sobre biopirataria, como eu falei, a biopirataria é um conceito que se associa, se conecta com os direitos soberanos do Estado, titular da soberania ou titular desses direitos soberanos. Então, aquilo que se aplica à Amazônia, se aplica ao mar, porque os estados costeiros, há alguns estados que têm território marítimo. Alguns estados não, né? Se nós pegarmos a própria Bolívia, é um estado sem litoral, pelo menos por enquanto sem litoral. Há uma discussão histórica da Bolívia com o Chile acerca de uma saída ao mar para a Bolívia. Então há determinados estados que não têm costa, não têm litoral, não têm território marítimo, mas outros estados têm, ou uma boa parte dos estados tem território marítimo. Então aquilo que se aplica ao território terrestre, evidentemente se aplica ao território marítimo. Quando nós pegamos ali a Convenção de Montego Bay e fala do mar territorial, fala das águas interiores, das águas arquipelágicas, ou seja, todo o espaço marítimo territorial, ele segue a sistemática do direito internacional, qual seja fundado no princípio da soberania do Estado sobre o seu território e, consequentemente, sobre os recursos naturais encontrados nesse território, consequentemente, sobre os recursos biológicos encontrados nesse território. Então, seja território terrestre, seja território marítimo, o Estado costeiro tem soberania para poder determinar, regular, controlar, consentir e, consequentemente, se beneficiar da utilização dos recursos biológicos encontrados no seu território marítimo. Então, quando pegamos o regime jurídico das águas interiores, águas arquipelágicas, mar territorial, nós temos ali um regime de soberania. A Convenção de Montego Bay é clara ao dizer que no mar territorial há soberania do Estado costeiro. Se há soberania do Estado costeiro, aplica-se a mesma questão relativa ao território terrestre. Mas além do território marítimo, nós temos dois espaços marinhos com regimes jurídicos específicos ou regimes jurídicos sui generis que estabelecem direitos soberanos ao Estado costeiro para a utilização econômica da biodiversidade, dos recursos biológicos encontrados ali, a Zona Econômica Exclusiva e a Plataforma Continental. Então o que nós temos, Lili, que eu acho importante falar em relação a essa temática da biopirataria marinha, é que há um sistema jurídico que não é especificamente do mar, que é um sistema jurídico geral, que se aplica à gestão territorial dos estados de maneira geral, seja território terrestre, seja território marítimo, seja território aéreo. Se nós falarmos de recursos naturais aéreos, atmosféricos, também segue a mesma sistemática. Então há um sistema jurídico internacional dos recursos naturais que deve ser respeitado, que está construído justamente sobre esse postulado, que é uma norma com efeitos erga omnes, que é o princípio da soberania territorial dos Estados. Então, aquela questão que eu falei inicialmente da biopirataria na Amazônia,
e aí eu ainda não defini a biopirataria como eu gostaria, porque como eu falei para vocês, a minha preocupação é justamente com os fatos ocorridos na origem, ou seja, onde se encontram os recursos biológicos, é possível que haja biopirataria no mar. Porque se há território marítimo, e a biopirataria é um conceito que se adequa, que se anexa, que é dependente justamente da ideia de exercício da soberania pelo Estado costeiro, ou mais, a violação da soberania do Estado territorial, seja ele terrestre, seja ele marinho, nós temos que a biopirataria pode acontecer tanto no âmbito terrestre quanto no âmbito marinho. Desde que, qual é a condição para que aconteça a biopirataria segundo, né, a metodologia que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, depois da minha tese de doutorado? Desde que o acesso, ou seja, o ato de capturar, né, o ato de pescar, o ato de levar consigo aquele elemento da biodiversidade, ele tenha sido feito sem a obtenção do consentimento prévio do Estado titular da soberania ou do direito soberano. Então, quando falamos, por exemplo, de zona econômica exclusiva e plataforma continental, são dois espaços não territoriais, porque ali não há soberania plena, mas são espaços em que o Estado costeiro tem direitos soberanos de controle, utilização, proteção ambiental, ou seja, há diversas competências, há diversos atributos ali que podem ser exercidos pelo Estado costeiro em zona econômica exclusiva e plataforma continental. E aquilo que se garante ao Estado costeiro é, inclusive, a possibilidade de consentir, autorizar o acesso aos recursos biológicos ali encontrados. Então, seja por pesquisa científica, seja por pesca, seja por bioprospecção. Então, a bioindústria farmacêutica, a bioindústria cosmética, que também tem interesse em pesquisar, trabalhar, aproveitar e, consequentemente, produzir mercadorias e bens fundados na utilização de recursos biológicos marinhos, eles também têm que pedir e ter o aceite, o consentimento prévio do Estado costeiro. Caso isso não aconteça, caso nós não tenhamos esse consentimento prévio do Estado costeiro, nós temos uma ilicitude, um acesso ilícito. E internacionalmente ilícito porque o direito internacional estabelece a obrigação, especialmente dos estados da bandeira das embarcações, a obrigação dos estados da bandeira para garantirem que as suas embarcações cumpram não apenas o direito internacional, mas o direito interno dos estados costeiros no que concerne as atividades de competência do estado costeiro. Então, uma embarcação estrangeira que captura determinado recurso biológico, seja com finalidade de pesquisa científica, seja com finalidade de pesca, seja com a finalidade de bioprospecção, sem o consentimento prévio do Estado costeiro, ali acontece a biopirataria. Ali há a prática da biopirataria. E no caso específico da minha tese de doutorado, Lili, que depois foi publicada em 2 volumes, em 2 livros, Direito Internacional e Recursos Biológicos, e o segundo volume, Direito Internacional e Biopirataria, ali eu insiro um elemento que considero importante, que é a transferência transfronteiriça, né? Ou seja, o acesso se dá de maneira clandestina, ou seja, sem o consentimento prévio do Estado titular da soberania ou do direito soberano, e uma vez que há esse acesso, aquele acesso então sendo, né, aquele objeto de acesso sendo levado para outro espaço jurídico internacionalmente relevante, seja o alto mar, seja o território de outro estado, ali, no meu modo de entender, se configuraria a biopirataria no sentido internacional do termo, né, como ato jurídico ou como ato ilícito internacional. Me parece que esse elemento é importante para permitir a vinculação ao direito internacional. Porque enquanto uma embarcação está, por exemplo, em zona econômica exclusiva, ali o Estado costeiro tem a possibilidade de agir em face daquela embarcação, impedindo a ocorrência da biopirataria. Mas a partir do momento que a embarcação deixa a zona econômica exclusiva e vai até o alto mar, e se dirige ao alto mar, ou se dirige à zona econômica exclusiva de outro estado, nós temos já a proteção, justamente por meio do sistema jurídico internacional, por meio do direito do mar, e que o Estado costeiro já não pode mais agir em face daquela embarcação. Então, no meu modo de entender, a biopirataria internacional, ela configura-se no momento em que o acesso se dá sem o consentimento prévio do Estado titular da soberania, seja no âmbito terrestre, seja no âmbito marítimo, e aquele resultado, aquela ação, ela vai se concluir justamente no momento em que o Estado titular da soberania não mais tem como agir em face daquela situação. Nesse momento, então, no meu trabalho, eu concluo que essa situação é a biopirataria. E aí, pensando justamente na questão marinha, sabendo que há
né, território marítimo, a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, em que o Estado costeiro tem direitos soberanos de controlar o acesso e utilização desses recursos, uma vez que isso acontece nesses espaços, ou seja, há o acesso clandestino e a transferência transfronteiriça desse objeto de acesso para alto mar ou outros territórios, outros espaços de jurisdição nacional, nós temos ali configurada a biopirataria marinha, a biopirataria internacional marinha. Excelente! E nessa trajetória, aprofundando mais sobre o estudo do direito do mar, você realizou o estágio no Tribunal Internacional do Direito do Mar, na Alemanha, e na oportunidade pôde se encontrar com os juízes Elsa Kelly e Vicente Marota Rangel, hoje falecido, mas à época era juiz do tribunal. Como foi a experiência do estágio e encontro com esses renomados juízes? A possibilidade de ter feito o estágio no Tribunal Internacional de Direito do Mar, em Hamburgo, pouco antes da defesa do doutorado, então eu já era doutorando, já tinha redigido a minha tese, estava aguardando só a defesa estava marcada para outubro de 2012, e eu fui aceito, né, no processo seletivo para fazer um estágio nos meses que antecederam a minha defesa. Então eu já estava no final do doutorado quando tive a oportunidade de fazer o estágio. Esse estágio foi fundamental para que eu percebesse, né, que queria seguir a trajetória acadêmica marinha. Até esse estágio, eu ainda não tinha constatado que o direito do mar teria essa importância na minha vida acadêmica. Porque a minha tese, ela não é sobre o direito do mar. Eu falei aqui para você, Guilherme, dessa questão sobre a biopirataria marinha, mas a minha tese, ela fala sobre isso, ela trata da biopirataria marinha, mas também trata da biopirataria terrestre, embora seja menos problemática, por conta do caráter estático ali dos recursos biológicos, pelo menos de maneira geral, como eu já falei, e também da biopirataria de recursos hídricos. E aí, sobre esse ponto dos recursos hídricos, eu gosto sempre de falar que eu percebi que a dinâmica de utilização dos recursos hídricos segue a mesma dinâmica de utilização dos recursos biológicos de maneira geral. De modo que eu decidi metodologicamente inserir a temática dos recursos hídricos no conceito de biopirataria. Embora não sejam recursos vivos, não sejam organismos vivos, os recursos hídricos, né? A água não tem vida em si mesma, e consequentemente nós poderíamos questionar se trata de fato, se poderíamos chamar de recursos biológicos, mas eu entendo e preferi tomar essa decisão metodológica de inserir os recursos hídricos na dinâmica da biopirataria, justamente pelo fato de que, primeiro, o sistema se adequa perfeitamente à discussão no que concerne à utilização e aproveitamento de recursos hídricos. Então, aquilo que a gente fala para pesca aplica-se para recursos hídricos. Quando a gente fala da dinâmica dos recursos pesqueiros, quando a gente fala da dinâmica dos recursos biológicos marinhos, que atravessam naturalmente diversas zonas econômicas exclusivas, chegam até o alto mar e retornam às zonas econômicas exclusivas, no movimento de migração, né, o movimentos transzonais, inclusive vai ser objeto de um acordo específico, que é o acordo de 1995, sobre estoques de peixes transzonais e altamente migratórios, um acordo importantíssimo, celebrado sob a égide da Convenção de Montego Bay. Mas se nós pegarmos essas características ali dos recursos marinhos, nós conseguimos aplicar essas mesmas características aos recursos hídricos. Além disso, a água ela é um elemento fundamental da existência da vida, de modo que na tese de doutorado eu não faço apenas uma discussão da biopirataria no mar, mas também falo da discussão da biopirataria em terra, no espaço terrestre, e também especificamente, inclusive, no que concerne aos elementos hídricos, que eu chamo de recursos biológicos abióticos, em contraposição aos recursos biológicos bióticos. Então, aqueles recursos biológicos que têm vida, que são organismos vivos, e recursos biológicos que não têm vida, mas que compõem necessariamente como condição da existência da vida no planeta Terra. Então, Lili, eu até o estágio no Tribunal Internacional de Direito do Mar, eu ainda não havia abraçado a causa do direito do mar de uma maneira definitiva. Eu estava ali numa zona cinzenta, trabalhando todas as dimensões, terrestre, hídrica, marinha, mas com o estágio no tribunal, justamente no final do doutorado, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o trabalho do tribunal, tive a oportunidade, o privilégio de conhecer os juízes do tribunal, e nesse tempo que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade de conviver de maneira mais próxima com dois juízes, o juiz brasileiro, falecido, o juiz Vicente Marota Rangel, faleceu
em 2017, foi juiz até 2015, juiz brasileiro, ex-professor da USP. E a juíza Elza Kelly, juíza argentina, que foi juíza do tribunal até este ano, ficou de 2011 até 2020. Então eu tive essa oportunidade de conhecer o funcionamento do tribunal, estar próximo dos juízes, especialmente desses dois, com os quais eu mantive um diálogo muito intenso, né? Devo a eles uma série de contribuições que depois adotei nas minhas pesquisas, adotei na minha vida. O juiz Marota Rangel, infelizmente, faleceu em 2017, mas tenho dele excelentes recordações, aprendi muito, apesar, né, de nós temos o conheci em 2012 e faleceu em 2017, foram 5 anos com um certo contato, né? De tempos em tempos eu tinha a oportunidade de conversar com o juiz Marota Rangel, e sempre com uma palavra de ensinamento, sempre uma palavra ponderada, um cavalheiro, né? Um gentleman, pessoa mais cordial, mais gentil que eu já conheci, né? Eu acho que realmente, assim, se eu tivesse que resumir o que foi o Marota Rangel nesses anos de convivência, o professor Marota Rangel sempre muito atencioso, sempre muito cavalheiro e sempre muito atento para ouvir, se interessava por aquilo que nós falávamos, que eu falava, e sempre tinha uma resposta, sempre tinha uma recomendação. Então, um professor. A juíza Elza Kelly, com a qual, né, eu tenho amizade até hoje, foi inclusive palestrante no 4º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, que aconteceu no mês passado, fez a palestra de abertura. A juíza Elza não mais é juíza do tribunal, mas, né, também pessoa admirável, também, né, de uma categoria maravilhosa no que concerne ao raciocínio jurídico, muito atenciosa e sempre preocupada em criar condições para o fomento e desenvolvimento do direito do mar na América do Sul. Então ela é uma parceira histórica, sempre gosto de dizer isso, juíza Elza Kelly, parceira histórica do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, sempre prestigiou. Hoje ela é integrante do Conselho Consultivo do Anuário Brasileiro de Direito do Mar, que foi criado no IBDMAR este ano, cujo primeiro número será publicado em 2021. Ela também está sempre presente nas nossas atividades, nos nossos eventos. Então é uma juíza, uma pessoa muito importante para o IBDMAR e para o desenvolvimento do direito do mar do Brasil e na América do Sul. Então foi realmente um momento muito importante para a minha formação, né, e para a minha inserção como pesquisador de direito do mar. Eu saí do tribunal, fui para Paris defender a minha tese, e de lá eu voltei consciente de que era um pesquisador em direito do mar e que eu gostaria de trabalhar com direito do mar dali para frente de maneira quase exclusiva. Eu digo quase exclusiva porque há outras temáticas com as quais eu trabalho. A Amazônia continua sendo uma temática importante na minha trajetória. Eu não abandonei a Amazônia Verde, mas estou cada vez mais envolvido na Amazônia Azul. Deve ter sido, de fato, uma experiência incrível. Obrigada por compartilhar com o público do Almar. E voltando ao Brasil, você continuou contribuindo bastante para a pesquisa e o aprofundamento no estudo sobre o direito do mar, principalmente no IBDMAR e na Escola Superior do Helder Câmara, onde atualmente ministra essa disciplina no programa de pós-graduação e coordena o Grupo de Estudos em Direito do Mar, GEDIMAR, cuja equipe foi inclusive campeã na primeira edição da ITILUS Multicourt Competition, promovida pelo IBDMAR. Conte um pouco sobre esse trabalho com o direito do mar no Brasil, especificamente em Minas Gerais. Quais são os principais impactos? Você já sente os efeitos do estudo do direito do mar nos alunos? Depois que eu terminei meu doutorado, eu voltei ao Brasil, fui começar a dar aula. Na verdade, já tinha dado aula durante aquele período em que estava me preparando para ir para o doutorado, mas com o título de doutor eu voltei, né, imbuído da missão de ser professor e ser pesquisador no Brasil e trabalhar para o desenvolvimento do direito do mar, onde quer que eu estivesse. Então eu retornei para Belo Horizonte, sou daqui, nasci aqui, fui criado aqui, estudei no UFMG, como eu falei, e voltei para Belo Horizonte e trabalhei como professor da PUC Minas, no ano de 2013. Mas na PUC Minas eu fui professor de Direito Internacional Público e ali eu não consegui fazer o que eu imaginava, que era inserir as temáticas de direito do mar, o que foi possível apenas a partir de 2014, quando eu fui contratado pela Escola Superior Dom Helder Câmara. Eu sou professor da graduação e da pós-graduação, fiz o processo seletivo no final de 2013, fui contratado em 2014, e a partir de então eu propus à escola, e a escola recebeu bem a proposta,
aceitou de nós criarmos na Escola Superior Dom Helder Câmara um polo importante, um polo que fizesse realmente um trabalho de qualidade que pudesse contribuir para o desenvolvimento do direito do mar no Brasil. Esse polo em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 2014, então, eu propus um tópico de aprofundamento. Então, a primeira iniciativa de direito do mar na Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, foi justamente esse tópico de aprofundamento em direito do mar. Mas, em seguida, já em 2015, a escola me propôs ou sugeriu que houvesse uma disciplina formal de direito do mar. Essa disciplina foi, então, construída por mim e ela é ministrada, ela é ofertada no programa de pós-graduação, né, para os estudantes do mestrado, para os estudantes do doutorado. É uma disciplina que se chama Direito do Mar e do Meio Ambiente Marinho, porque o nosso programa de pós-graduação tem um enfoque no direito ambiental, na sustentabilidade, proteção de direitos humanos. Então, uma disciplina que tem a seguinte metodologia: fazer uma análise mais geral do direito do mar numa primeira parte do semestre, na segunda parte, né, no segundo momento, aprofundar e especificar nas normas jurídicas internacionais sobre proteção do meio ambiente marinho, que é um tema também bem interessante. Inclusive já foi tema aqui de discussões em outros episódios do Ao Mar, então já vi colegas falando aqui sobre isso, e aqueles que têm interesse no direito internacional do meio ambiente marinho, eu sugiro, né, que faça aí uma pesquisa dos podcasts anteriores, há colegas importantes nessa temática. E de qualquer maneira, então, a partir de 2015 a gente tem uma disciplina formal na Escola Superior Dom Helder Câmara. Temos 5 anos de um trabalho sistemático, sério, de construção do direito do mar, que já tem dado bons resultados. Nós temos visto estudantes do mestrado defendendo dissertações sobre direito do mar, já algumas dissertações de direito do mar que já foram defendidas na nossa escola. Temos doutorandos que já iniciaram também projeto de tese na temática de direito do mar. A Dom Helder criou o grupo de estudos em direito do mar, o GEDMAR, que é um grupo que existe há 2 anos e tem feito um trabalho excepcional no âmbito da graduação, porque a disciplina é da pós-graduação, mas o GEDMAR foi justamente uma tentativa, uma alternativa de levar o direito do mar aos estudantes da graduação, e tem sido um trabalho muito interessante, muito bom. No ano passado, o GEDMAR ele se preparou e venceu, como você falou bem, e venceu a primeira edição da simulação de julgamento do Tribunal Internacional de Direito do Mar, que é organizado pelo IBDMAR. Esse ano, 2020, participamos de novo. Não ganhamos dessa vez, mas participamos bem. Ganhamos um prêmio de melhor memorial da parte autora. Então, temos tido também, no âmbito da graduação, monografias de final de curso, os TCCs em Direito do Mar, e temos visto os estudantes da nossa escola integrados com outros pesquisadores de Direito do Mar do Brasil, muito por conta do trabalho feito pelo IBDMAR, que vai permitindo esse intercâmbio, vai permitindo a interação entre os pesquisadores, não apenas professores, mas também estudantes. Em 2019, a Escola Superior Dom Helder Câmara foi sede do 3º Congresso do IBDMAR e da primeira simulação de Tribunal Internacional de Direito do Mar, que é organizado pelo IBDMAR. Então, o que eu percebo é que nesses 5 anos nós conseguimos inserir a nossa instituição e inserir Minas Gerais, que é uma questão, um ponto de muito orgulho para nós que estamos ali na faculdade, inserir Minas Gerais no circuito de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão em direito do mar no Brasil. Junto com colegas e instituições de outras partes do Brasil, nós temos importantes iniciativas no Rio Grande do Sul, nós temos no Ceará, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós temos espalhados pelo Brasil diversos grupos de estudo, grupos de pesquisa, instituições de ensino superior, que fazem um trabalho interessantíssimo, importantíssimo no desenvolvimento do direito do mar no Brasil. E nós aqui em Minas, a partir do momento em que a Dom Helder se interessou em criar esse polo, esse centro de desenvolvimento do direito do mar, passa a compor, junto com esses colegas e essas instituições amigas, uma rede que eu considero estratégica para o desenvolvimento do direito do mar no Brasil, levando a certas preocupações e permitindo que haja uma construção de uma doutrina independente, uma doutrina autônoma, uma doutrina nacional no direito do mar, num país que tem milhares de quilômetros de costa, que tem uma área de soberania ou jurisdição nacional marinha importantíssima, na casa dos milhões de quilômetros quadrados. Inclusive é chamado pelo Brasil, esse espaço é chamado pelo Brasil de Amazônia Azul. Tamanha é a sua riqueza em termos de espaço, de volume, mas também de riquezas
naturais, né? Sejam riquezas minerais, sejam riquezas biológicas. Então eu fico contente de perceber que essa construção tem sido feita e vai continuar, né, para o futuro. Com certeza já gerou frutos. Eu mesma não estaria aqui se não fosse pela sua atuação no IBDMAR e na Escola Superior do Helder Câmara. Então desejo bastante sucesso e progresso nessa jornada de incentivar o estudo de direito do mar no Brasil, e especificamente em Minas Gerais, como você comentou. E por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à biopirataria na atualidade e como o direito do mar pode enfrentá-los. A biopirataria é um desafio global, não é um desafio só do Brasil, é um desafio de todos os estados, especialmente aqueles estados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos com o litoral, porque nós estamos falando aqui de biopirataria marinha. O grande desafio é fortalecer o direito internacional, é fortalecer aquilo que já está em vigor, porque não há a necessidade de se criar norma nova. A biopirataria ela é combatida aplicando-se o direito internacional em vigor. E por isso que a biopirataria é uma ilicitude internacional. Pode ser também uma ilicitude interna, mas aqui nós estamos falando do direito do mar no âmbito internacional. A biopirataria é uma ilicitude porque ela vai contra aquilo que o direito do mar estabelece, que é justamente o direito que o Estado costeiro tem de regular, controlar e se beneficiar, ou seja, exigir a partilha de benefícios da utilização e aproveitamento dos recursos biológicos encontrados no seu território marítimo ou em espaço de jurisdição nacional. Então esse é o grande desafio do direito internacional e do direito do mar especificamente, no que concerne ao combate à biopirataria, é justamente fortalecer aquilo que parece óbvio, é dizer o óbvio, né? E nós estamos vivendo tempos em que nunca foi tão necessário, ou talvez fazia muito tempo que não era tão necessário dizer o óbvio. E o óbvio é justamente que o direito internacional determina direitos que devem ser respeitados. Caso não sejam respeitados, nós temos uma ilicitude. E na medida em que há uma ilicitude, há a possibilidade de responsabilização. Então, eu acho que o segundo desafio é justamente criar mecanismos e possibilitar uma maior responsabilização internacional em relação aos estados que participam, são coniventes ou por ação ou por omissão contribuem para a existência da biopirataria. Porque nós sabemos que o direito internacional estabelece obrigações aos estados. E as embarcações, apesar de não serem estados, têm uma determinada bandeira, estão vinculadas a determinados estados, e há justamente a possibilidade da vinculação jurídica de atos praticados por embarcações a estados da bandeira. Então, na medida em que nós temos o reconhecimento da prática de ato ilícito internacional, é possível a imputação dessa ilicitude ao Estado da bandeira ou ao Estado de maneira geral no que concerne a responsabilização internacional. Então eu acho que o segundo desafio é criar mecanismos mais efetivos de responsabilização internacional dos Estados da bandeira. E um terceiro desafio, e aí é algo que eu também já propus na tese de doutorado, é justamente a criação de mecanismos de controle da biopirataria no destino. E aí eu faço remissão ou presto homenagem à professora Vandana Shiva. Como eu falei no início da entrevista, ela se preocupa com a biopirataria no destino, ou seja, no local onde ele vai ser levado para que ali seja aproveitado sem que haja contrapartidas, partilha de benefícios ou respeito do direito do estado de origem. Não é possível o combate à biopirataria sem que haja uma cooperação internacional entre o estado de origem e o estado de destino. O estado de origem pode adotar todos os mecanismos possíveis, pode fortalecer sua frota, pode desenvolver submarinos nucleares, pode criar uma rede de observação por meio de satélites, né? Pode criar, e deve, na verdade, criar uma estrutura de vigilância das suas águas de modo a impedir que a biopirataria aconteça na origem. Mas essas iniciativas elas não serão suficientes caso não haja no destino, ou seja, para onde vão esses recursos biológicos clandestinamente acessados, clandestinamente capturados, se não houver a participação efetiva dos estados de destino exigindo que aquelas iniciativas que envolvam recursos biológicos comprovem a origem daqueles recursos e comprovem que o estado de origem daqueles recursos consentiu efetivamente com aquele acesso, inclusive no que concerne a partilha de benefícios. Se não houver essa cooperação, se não houver esse envolvimento do estado de destino dos recursos biológicos, o combate à biopirataria se torna muito mais complexo. Então a minha palavra final, como terceiro e último desafio, que eu acho que é o mais difícil, porque envolve a participação de estados que, em última análise, se beneficiam da biopirataria. E esse é o grande problema.
convencer, criar uma estrutura em que aqueles que se beneficiam passam a agir contrariamente àqueles benefícios, mas contrariamente porque cumprem o direito internacional, que é aquilo que deve ser feito. Os Estados não têm escolha do que devem cumprir. Se o direito internacional está em vigor, o direito internacional deve ser cumprido. E por isso que eu insisto na necessidade que se tem no âmbito internacional de criar mecanismos de controle, tanto na origem quanto no destino dos recursos biológicos, de modo a minimizar os impactos, os prejuízos, os danos causados ao estado de origem, porque toda vez que há um ato de biopirataria, há um dano significativo ao estado de origem, que poderia se beneficiar economicamente daquela utilização, e não há nenhum benefício, ao contrário, há a manutenção do status quo, há a manutenção das desigualdades internacionais e a manutenção do pacto colonial. Determinados povos, determinados estados são fornecedores de matéria-prima, determinados povos, determinados estados transformam a matéria-prima em mercadorias, em manufaturas e depois exportam as manufaturas para os estados de origem a um preço muito mais elevado. Então aquela ideia clássica do pacto colonial é mantida e por isso que eu sustento que a biopirataria é um mecanismo contemporâneo do neocolonialismo. Excelente! Hoje nós fizemos uma verdadeira jornada da Amazônia Verde à Amazônia Azul. Conversamos sobre recursos biológicos e soberania, principalmente no que tange a questão da Amazônia. Conversamos sobre a construção e o conceito da biopirataria perante o direito internacional e o direito do mar, as diferentes abordagens em relação à biopirataria e os principais desafios na atualidade. E também aproveitamos para conversar um pouco sobre o incentivo à pesquisa e estudo de direito do mar no Brasil. Muito obrigada, Dr. André de Paiva Toledo. Foi uma honra tê-lo conosco e foi uma honra maior ainda para mim, que não poderia sair desse episódio sem me prestar uma breve homenagem a você, que é o responsável por eu estudar direito do mar, por eu estar aqui no Almar, no IBDMar. Então, eu te agradeço imensamente pela oportunidade e acredito que os ouvintes também vão se interessar bastante pela temática. Eu que agradeço o convite do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, o seu convite, Lili, para ser entrevistado. O Almar é um podcast importante, porque ele tem a missão de levar, por meio de uma outra ferramenta, aquilo que se tem feito em direito do mar no Brasil e no mundo. E então, para mim é um motivo de muito orgulho ser o entrevistado do 13º episódio. Estou à disposição do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Estou à sua disposição, Lili, para podermos conversar em outros momentos sobre esse ou outros temas, porque, como eu falei inicialmente, o direito do mar ele é gigantesco. Há um universo que precisa ser descoberto. E convido, então, aqueles que estão nos ouvindo a continuarem e aqueles que não começaram a começarem as suas pesquisas em direito do mar, porque vão se encantar com esse ramo do direito internacional. Obrigado, Lili. Esse foi o 13º episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMar. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!